recebo na aula seguinte. Ok? Antes de começar. Por exemplo, se for na quarta-feira, eu entrego na... Desculpa, se for agora na segunda, eu entrego no domingo, um pouquinho antes, ou na segunda-feira. Dou a aula de segunda-feira para vocês se esquematizarem para responderem as perguntas, e vocês me devolvem em arquivo o Word na quarta-feira, antes do início da aula. Combinado? Mande no chat aí um combinado, um de acordo, entendi, não entendi. Professor, bom dia, Oi. professor. Quantas provas vão ser para a gente? Filha, normalmente a gente faz 3, tá? Eu acho que não vai ter essa necessidade. A gente deve fazer 2 provas com entre 5 e 10 questões. Tá? Matéria sim. acumulativa sempre. Caiu na primeira, pode cair na segunda. Tá? Geralmente eu faço 4 avaliações, na realidade. Tá? A quarta avaliação é uma substitutiva. Eu troco a menor nota das 3 pela quarta avaliação. Tá? Só que era assim, eu trocava mesmo. O cara tinha, sei lá, 4, 5 e 7. Isso aí não ia dar um B, dava um R bem rasteiro, e o cara queria tentar um B. Aí ele fazia a quarta avaliação substitutiva, logicamente, para substituir o seu 4, que seria a nota mais baixa. Mas como a prova é substitutiva, ela substituía realmente essa, apesar da nota da quarta avaliação ser menor que a que ele estava querendo substituir. Deu para entender? Se a quarta avaliação fosse 3 ou 2, substituía a 4 pelo 3 ou 2. Ah, professor, é mal. Na realidade, não é isso. A realidade é que tinha muita gente que se disponibilizava para a quarta avaliação, mas não levava a sério. Se der, tudo bem. Se não der, tudo bem. Então, tinha essa turma de vocês, não, mas tinha turma de 35, 40 alunos. E chegava na quarta avaliação, que era substitutiva, estava cheio de gente. Os que precisavam de nota e os que não precisavam. Tá? E, às vezes, a pessoa ia para lá para transferir o conhecimento. Tá? Bem, não vai ser o caso de vocês. Nós vamos fazer 2 ou 3, provavelmente 2, tá? E não vamos ter a gente não vai ter substitutiva. Ou vai ser 3, a terceira substitutiva. Não. Não vai haver a substitutiva. Vocês não vão precisar. Eu estou antecipando para vocês. Então, ok, professor. Tá? Só vou reprovar quem não tiver frequência suficiente, mas a frequência suficiente não é assim. Era para ter 75%, o cara só teve 70%. Também não vai reprovar. Tá? Não é bondade, é que eu estou entendendo o momento difícil, como eu quero que vocês entendam o momento difícil da gente também. Tem muito aluno reclamando nesse período, ou no outro também. O professor não estava preparado para aquelas aulas, que é um mau professor, que não sei o quê, né? Na realidade, não é isso. Na realidade, esse momento de pandemia, esse bandeiramento, esse ensino à distância, pegou todos nós de surpresa. Nem vocês estavam preparados para a situação, nem nós estávamos preparados. Eu digo nós, digamos assim, os mais velhos, os mais coroas, porque tem muito professor que já utilizava, inclusive, esses procedimentos de ensino à distância, tá? Já tinha treinamento para isso. Não é o meu caso, não é o caso de muitos outros.
Então, uma avaliação meio precipitada, às vezes, de que o professor não presta, o professor não sabe dar aula, ou ele não tem interesse, ou o aluno ele fica lá com o som e com o vídeo desligado. A gente parece que está numa mesa branca, né, daquelas de espírita. Você está aí, você pode falar comigo, não sei o quê, você está me ouvindo bem, você pode descer aqui para me dar... É mais ou menos nesse tipo que a gente está tendo que encaminhar. Então, o que eu quero dizer das avaliações, só para finalizar e a gente começar a aula propriamente dita. Você deve fazer 2 avaliações, ou 3, e a preocupação da gente é que vocês aprendam um pouquinho com a disciplina. Já disse para vocês que o material, o curso é quase todo autodidático, né? A disciplina, quanto mais leitura vocês fizerem, mais vocês conhecem, mais vocês entendem. Eu estou aqui mais como um direcionador, procurando dar um caminho para vocês. Beleza? Lembrando que vocês vão fazer a prova em dupla. Tá? É exatamente para que vocês conversem, para que vocês troquem ideia, para que vocês tenham umas respostas positivas. Tá? Não quero encontrar erro de vocês, eu quero mais que tudo encontrar os acertos e o bom interesse de vocês na disciplina. Como é que eu disse? É uma disciplina relativamente chata para engenharia, porque é todo teórico, você não vai usar a sua calculadora nunca. Né? Pô, acabei de comprar uma HP, estou doida para usar, não vai ser aqui. Em sistemas de abastecimento de água, com o Lindenberg, vocês vão usar bastante. Beleza? Vamos lá buscar a aulinha para hoje, tá? Nós estamos aqui em 13, eu mais 12, eu acho que está em bom número. Vamos lá. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá, nossa mesa branca aqui. Estão vendo o slide? Estamos vendo, professor. Perfeito. Então, vamos dar sequência. Eu acho que a gente... Porque, na realidade, isso aqui eu já comentei com vocês, é minha intenção tirar isso desse capítulo, porque vocês vão ver, ele é um início, na realidade, de um outro capítulo. E rapidinho, antes da gente passar lá para a aula de hoje, propriamente dita, voltar para essa questão aqui. A gente falou em oxigênio dissolvido, mostrou qual seria o comportamento da curva de oxigênio dissolvido se a gente levasse somente em consideração o coeficiente de absorção de gases e o efeito da temperatura sobre esse coeficiente. Tá? Tem gente querendo entrar, deixa eu lá buscar rapidinho. Bom dia, Natália. Ok. Não é que isso seja mentira, tá? É verdade essa relação que existe entre temperatura e coeficiente de absorção. Só que, no caso do ambiente aquático, existe uma outra situação, e essa outra situação é preponderante em relação ao coeficiente de absorção, tá? Por isso, a gente tem o comportamento inverso da curva de OD em relação ao que seria se a gente levasse em consideração somente
a variação do coeficiente de absorção em relação à temperatura. Dê uma lidazinha nisso, com carinho, tá? E quando a gente classificou aqui lagos oligotróficos e lagos eutróficos, bem, o que está dito aí tudo é verdade, mas o mais importante é o comportamento da concentração de oxigênio dissolvido em um e em outro ambiente. Tá? A gente estava falando de oxigênio dissolvido e mostrou que os lagos, eles são ambientes ecológicos, digamos assim. Eu ia usar o efêmero, na realidade não é efêmero, mas ele, com o passar do tempo, se a gente contar tempos geológicos, assim, ele acaba desaparecendo. Tá? Por sucessão ecológica, os lagos vão se transformando. Então, os lagos nascem oligotróficos e, com o passar do tempo, eles vão se eutrofizando. O que eu quis mostrar aqui foi só o conceito, mais ou menos, dos dois, do que é a eutrofização e o comportamento do oxigênio dissolvido em um e em outro ambiente. A gente vai ter um capítulo mais para frente que é só de eutrofização, tá? E a gente vai aprofundar essa matéria aí. Bem, aqui a gente citou a importância do vento, tá? Que é em ambientes de águas paradas, é o maior efeito para homogeneizar essas águas, que vai fazer, na realidade, uma frente a um outro fenômeno, que é o de estratificação. Agora vamos falar aqui rapidinho também de demanda bioquímica como um conceito de propriedade ainda dessas massas d'água, tá? Você quer saber se esse corpo hídrico está sadio ou não, se ele é um corpo hídrico bom para aproveitamento, para manancial de abastecimento de água, você procura alguns parâmetros. Dentre esses parâmetros, você procura medir qual é a demanda bioquímica de oxigênio que aquele corpo hídrico apresenta. Tá? Digo isso porque mais adiante a gente vai ter um capítulo que é sobre decomposição da matéria orgânica. E na decomposição da matéria orgânica a gente vai voltar e vai ter esse assunto de DBO com mais profundidade também. Mas aqui, a nível de caracterização, de característica do corpo hídrico, para saber, para conhecer as propriedades, um desses parâmetros que a gente procura definir, quantificar, é a demanda bioquímica de oxigênio. Olha lá o que diz. Esse conceito aqui é extremamente importante. DBO exprime a poluição produzida por matéria orgânica oxidável biologicamente. Ok? Matéria orgânica Matéria orgânica é um estado passageiro da matéria. Tá? Então, a gente costuma dizer que a matéria orgânica é um estágio instável da matéria. O estágio estável é essa matéria na forma de sais minerais. Para essa matéria orgânica, que é instável, voltar à forma estável de sais minerais, ela precisa ser oxidada. Para ser oxidada, existe a interveniência aí de alguns organismos
que vivem dentro desse meio aquático, que consomem a matéria orgânica para nutrição, que consomem oxigênio para oxidação, para poder estabilizar essa matéria. Tá? Ora, um corpo hídrico, ele vai sempre apresentar matéria orgânica oxidável presente. Tá? E esse equilíbrio de matéria orgânica pode ser afetado de forma natural. Uma grande chuva, por exemplo, pode carregar o material das margens para dentro do curso d'água e aumentar em grande quantidade a quantidade de matéria orgânica putrescível, oxidável. Ou então você pode utilizar aquela massa d'água para lançar, vou colocar assim, de propósito, tá? Numa ação pensada, numa ação antrópica, poluentes. As águas residuárias, por exemplo, o esgoto sanitário ou a água residuária de uma indústria. Você vai estar aumentando a quantidade de matéria orgânica biodegradável, né? E, logicamente, você vai estar atraindo uma quantidade bastante grande de material biológico que vai se prevalecer, que vai aproveitar essa situação. Então, vai aumentar em grande o número de material, de organismos heterotróficos que vão consumir essa matéria orgânica e vão necessitar cada vez mais de consumo de oxigênio para estabilizar essa matéria orgânica. É isso, basicamente, que se mede quando a gente mede a demanda bioquímica de oxigênio. Como o próprio nome diz, é a demanda de oxigênio que é utilizado bioquimicamente. Bioquimicamente por seres vivos. Tá? É o melhor parâmetro de contrapartida natural que a gente pode utilizar para medir a poluição de um corpo hídrico. Bem, é uma afirmativa talvez pretensiosa, mas junto com a quantidade de oxigênio dissolvido presente no corpo hídrico, são os dois mais perseguidos. Eu quero saber se aquele curso d'água, se aquele corpo hídrico está em boa situação, a gente mede DBO e mede OD, tá? Para ter uma noção, tá, da qualidade daquelas águas. Então, olha lá. Seguindo o conceito, tá? Exprime a poluição produzida por matéria orgânica oxidável biologicamente. Corresponde à quantidade de oxigênio que é consumido pelos micro-organismos do esgoto ou de águas poluídas na oxidação biológica a uma dada temperatura por um tempo determinado. Bem, essa questão de uma dada temperatura e um tempo determinado, se tiver gente querendo entrar, eu ouvi aqui um apitozinho, vocês me avisem, por favor. Tá? Essa questão da dada temperatura e um tempo determinado é porque é como se você fosse num aniversário e lhe dessem, sei lá, 5 minutinhos para você se servir na mesa e pronto. Terminado esses 5 minutinhos, você não tem mais direito a se servir. Apesar de continuar tendo alimento ali dentro, ali em cima da mesa, disponível. Ok? Então, por isso, tempo determinado. Até para você poder comparar uma DBO que você mediu lá em São Paulo com uma DBO que você mediu aqui. Se você pega a mesma amostra e manda para um laboratório, para 2 laboratórios, uma mesma amostra que você fracionou e mandou para 2 laboratórios, e não definir o tempo e a temperatura em que o teste deve ser realizado, você não tem como comparar os dois.
Porque um pode ter feito em 5 dias, o outro em 10. Um pode ter feito a uma temperatura de 30 graus e o outro a 20. Só um minutinho. Professor, tem gente querendo entrar. Bom dia. Está entendido, então, essa necessidade de tempo e de temperatura para definir um parâmetro de comparação entre as DBOs que você está medindo. Tá? Isso feito em laboratório, tá? Porque na natureza, ela vai ocorrer naquela situação que está sendo oferecida pelo corpo hídrico. A temperatura ambiente do corpo hídrico, a temperatura e o tempo que você definiu para a medição. A gente vai ver mais adiante que os organismos de vida aquática, eles não são homeotermos como nós. São animais poiquilotermos. Quer dizer, é a temperatura externa que determina a atividade biológica desse determinado organismo. Então, se você tem a temperatura no corpo hídrico de 20 graus, a atividade biológica desses organismos é uma. Se você aumenta a temperatura para 30 graus, a atividade biológica aumenta também. Tá? A necessidade de consumir alimento para regular todo o seu metabolismo também aumenta. Então, o aumento de temperatura define um aumento de atividade biológica. Estou querendo chamar a atenção só porque o teste, porque a DBO leva em consideração um tempo determinado e uma temperatura também pré-determinada. Outra situação. A DBO pode ser de tal ordem que consuma todo o oxigênio dissolvido, provocando a morte dos organismos aeróbios. Nesse caso, então, naquele ambiente aquático, vai prevalecer a presença dos organismos de respiração anaeróbia. Bem, que fique claro, não é correto você dizer que se chega a muita poluição, vai acabar com a vida toda naquele corpo hídrico. Bem, vai acabar com a vida toda, talvez, daqueles organismos que estavam vivendo anteriormente naquele local. Tá? Que eram geralmente, organismos de vida aeróbia, heterotróficos e tal. Mas se você despeja muita matéria orgânica, aumentando em muito essa DBO, para estabilizar essa DBO aqui, você vai consumir oxigênio. Então, você vai consumir tanto oxigênio quanto seja necessário para oxidar toda essa matéria orgânica aqui. Então, é possível que a depressão de oxigênio, que o decaimento de oxigênio seja de tal ordem que você esgote todo o oxigênio. Tá? Então, aí sim, você passaria de um ambiente aeróbio para um ambiente anaeróbio. E estaria vivendo nesse ambiente todos os seres de respiração anaeróbia. Tá? Você faria uma troca completa daquela biota todinha. A gente tem uma situação aqui também dos organismos fotossintetizantes. Vamos ver aqui. São afetados pela presença de esgotos, não somente pela ausência do oxigênio dissolvido. O esgoto, muitas vezes, quando chega num corpo hídrico, ele já chega séptico. Termo séptico aí no sentido de sem oxigênio. Tá? E com muita matéria orgânica. Então, todo o oxigênio vai ser utilizado, todo o oxigênio do ambiente aquático vai ser utilizado para oxidar essa matéria orgânica.
tá? E aí você tem, geralmente, uma presença muito grande de material particulado, ou matéria orgânica ou micro-organismo. De tal forma que esse particulado vai também prejudicar a incidência de luz no ambiente aquático. Tá? Então, você vai estar dificultando a fotossíntese nesse ambiente aquático. Então, veja que os problemas vão se somando, né? Você vai estar precisando de mais oxigênio dissolvido, porque a DBO está aumentando, a demanda está aumentando, e você vai perder uma parcela daquelas nossas duas parcelas de oxigênio para definir a concentração do oxigênio dissolvido. Lembra que a gente tinha uma parcela que era de reaeração e a outra parcela que era de reoxigenação. A parcela de reaeração é o que você consegue capturar de oxigênio da atmosfera e jogar para dentro do corpo hídrico. Então, isso se dá mais pela turbulência da água. E a segunda fração, que é a de reoxigenação, é dada pelo oxigênio que é produzido dentro da massa d'água pela ação fotossintetizante. No esgoto, como vem uma quantidade bastante grande de material em suspensão, você prejudica a penetração dessa luz e prejudica a ação dos organismos fotossintetizantes, diminuindo essa parcela de oxigênio de reoxigenação. Então, vê que as coisas vão se somando, tá? Acarretando problemas do corpo hídrico. Por isso, é bem interessante você medir a demanda bioquímica de oxigênio no ambiente aquático, tá? Para quando, por exemplo, não está chegando poluição, mas sempre tem alguma coisa que é carreado da margem ou da vegetação que está próxima a esses cursos d'água, eles entram em decomposição, então você sempre tem uma DBO que a gente chama devido a debris. Tá? Não é uma DBO de 2 miligramas por litro, 1 miligrama por litro. Tá? Agora, quando essa DBO sobe, vai a 5, vai a 10, então está havendo uma fonte de poluição que está incrementando muita matéria orgânica nesse corpo hídrico e a gente precisa saber de onde vem. Se é de forma natural, vamos tentar evitar que ela chegue. Se é de forma antrópica, vamos evitar que ela chegue, né? Com as ações, por exemplo, possíveis, tipo uma estação de tratamento de esgoto. Beleza? Mais adiante a gente volta para essa questão da DBO, que a gente vai aprender como é que faz o teste e tudo, tá? O gás carbônico é uma outra propriedade química desses cursos d'água. E aqui eu quero mostrar para fazer exatamente um paralelo do comportamento da curva de oxigênio dissolvido em relação à curva de concentração de gás carbônico. Deixa eu voltar aqui para a curva. Ó, a curva de oxigênio dissolvido no ambiente aquático. A gente viu que para uma dada profundidade, a temperatura vai decrescendo, vai decaindo continuamente, tá? Da superfície em direção ao fundo. Na superfície, maiores temperaturas, em direção ao fundo, menores temperaturas. A gente viu que essa curva aqui do meio
referente ao oxigênio dissolvido, que é uma curva feita em função da teoria do coeficiente de absorção de gases, essa curva não prevalece. A curva de oxigênio dissolvido no ambiente aquático, que prevalece é essa aqui. Você tem mais oxigênio dissolvido na superfície e menos oxigênio dissolvido em direção ao fundo. Ok? Por quê? Porque a gente dividiu esse ambiente aquático em duas zonas de atividade orgânica. Uma zona mais superficial, que a gente chamou de trofogênica, e uma zona mais ao fundo, que a gente chamou de trofolítica. Na zona trofogênica, a gente tem produção de matéria orgânica. E se a gente produz matéria orgânica, a gente produz também oxigênio dissolvido. Na zona trofolítica, a gente não tem fotossíntese para produzir oxigênio dissolvido em matéria orgânica. Muito pelo contrário, a gente só tem consumo de oxigênio dissolvido. Então, aqui na superfície, você produz oxigênio dissolvido e aqui você consome oxigênio dissolvido, por isso a curva prevalente é essa curva aqui e não essa aqui do meio. Ok? Com base nisso, a gente vai fazer um paralelo ou uma comparação entre as curvas de oxigênio dissolvido e a curva de gás carbônico. A curva de concentração de oxigênio dissolvido e a curva de concentração de gás carbônico. O que é que a gente diz aqui? A distribuição do gás carbônico na massa d'água é oposta à do oxigênio dissolvido, pois ambos são estabelecidos principalmente por uma mesma ação biológica. Então, a mesma ação biológica que produz oxigênio dissolvido é a que consome gás carbônico. A mesma ação biológica que consome oxigênio produz produz gás carbônico. Por isso, a inversão na curva de concentração de oxigênio dissolvido e de gás carbônico. Vamos enxergar aqui, na superfície, o que está acontecendo em termos de fotossíntese. Aqui você tem gás carbônico, aqui você tem o contato com o ar atmosférico, e todos os elementos nutrientes que você precisa estão nessa zona aqui, ou na massa atmosférica, ou na camada mais superficial do corpo hídrico. Gás carbônico, principalmente. Então, você consome esse gás carbônico para produzir matéria orgânica e oxigênio. Ok? Então, a concentração de gás carbônico aqui vai ser pequena e a concentração de oxigênio dissolvido vai ser grande. À medida que você vai caminhando em direção ao fundo, o poder de fotossíntese diminui. Ok? Não pela presença de gás carbônico, que pode ter muito, mas pela ausência de luz. Então, vai se acumulando concentração de gás carbônico. Tá? Você vê que em direção ao fundo vai aumentando a concentração de gás carbônico. Com oxigênio dissolvido, ao contrário. Você tem matéria orgânica aqui e aqui você tem consumo de matéria orgânica. Só que aqui você consome e produz. E aqui você praticamente só consome. Só consome. Né? Aqui, mais ao fundo, você só consome matéria orgânica. E oxigênio dissolvido. Tá?
Então, é verdade essa afirmativa aqui. A distribuição, eu diria assim, ó, a distribuição da concentração de gás carbônico na massa d'água é oposta à da concentração de oxigênio dissolvido, pois ambos são estabelecidos principalmente por uma mesma ação biológica, que é a fotossíntese. Então, lembra? Nós tínhamos definido no corpo hídrico quanto à ação, quanto à atividade orgânica, o ambiente aquático em duas zonas. Uma zona trofogênica, que quer dizer zona trofogênica? Zona de produção de matéria orgânica. Tá? E mais abaixo, uma zona trofolítica. Qual é o conceito de zona trofolítica? É uma zona de consumo de matéria orgânica. Trofogênica, produção. Trofolítica, consumo. Tá? Então, nessa zona mais superficial, chamada trofogênica, a gente tem produção de matéria orgânica e de OD. E tem consumo de oxigênio dissolvido. E tem consumo de gás carbônico. Por isso, esse comportamento de curva aqui, maior concentração de OD, menor concentração de gás carbônico. Na zona trofolítica, que você tem consumo de matéria orgânica. Então, a gente tem consumo de OD para oxidar essa matéria orgânica e produção de gás carbônico. Esse comportamento das curvas de concentração é verdadeiro, tá? Esse comportamento é verdadeiro. É mais ou menos nessa situação aí. Se a gente fosse, por exemplo, num lago, levasse um medidor de OD e um medidor de oxigênio dissolvido, a gente ia ter bastante claro essa situação aqui. Tá? Bem, este aqui seria o encerramento do... Bem, quando eu dividi em três avaliações o programa da gente, tá? Então, aqui a gente encerra essas propriedades físicas e químicas das massas d'água. Tá? A gente entra num outro tópico aqui, que eu digo que eu vou tirar desse nosso capítulo e criar um outro capítulo, que são os principais tipos de mananciais utilizados para abastecimento público de água. Tá? A gente vai ver poços, eu vou passar aqui as transparências, os slides rapidinhos, tá? Rios. Poços e rios. A gente teria uma outra oportunidade, teria uma outra possibilidade de manancial, aí, no caso, só as águas precipitadas, né? Mas não entra no nosso escopo de estudo, porque a gente está pretendendo um manancial para abastecimento público. Tá? Não é o abastecimento de uma casa ou do seu sítio, que tem uma ou duas casas, a sua é mais a do caseiro. Que você pode armazenar uma quantidade de água precipitada, né? Água de chuva, e fazer uso. A gente vai descartar essas águas de chuva aqui, tá? Apesar de você ver você vai ver muitos trabalhos de aproveitamento de água de chuva para abastecimento e não sei o quê. Bem, abastecimento domiciliar, sim. Abastecimento público, eu não conheço nenhum sistema que se baseia nessas águas de chuva para... Então, a gente descarta essas águas. Tá? Às vezes de boa qualidade,
mas pela imprevisibilidade dessas águas, a gente não utiliza para fins de abastecimento público. Tá? Então, a gente vai ficar basicamente com a água subterrânea e a água superficial. A água superficial, água doce. A gente excluiu águas salobras, águas salinas. E aí, no caso, pelo custo. Tá? Então, a gente fica com água doce, superficial. Aí, água superficial, doce, rio e poços. Desculpa, rio e lagos. Tá? E a gente tem também as águas subterrâneas, as águas de poços. Você lembra que a gente... o que a gente está estudando aqui? Hidrobiologia. Lá, umas 2, 3 aulas atrás, quando a gente definiu o escopo de estudo dessas águas na nossa disciplina, a gente praticamente retirou as águas subterrâneas. Porque a gente está querendo estudar hidrobiologia. E nas águas subterrâneas, nas águas de poços, a gente tem uma quantidade ínfima de organismos que possam interferir na qualidade dessas águas, inviabilizando o estudo de hidrobiologia, no caso. Tá? E assim, lembra que a gente definiu o quê? As águas dos lençóis subterrâneos estão a grandes profundidades, eles ficam na ausência de luz. Na ausência de luz, você não pode fazer fotossíntese. Sem fazer fotossíntese, você não dá partida nas algas, que é o produtor, né, mais comumente encontrado nas águas. Então, você não dá sequência numa cadeia trófica. Noutra situação, como essas águas são profundas, toda a matéria orgânica que chegaria nessas águas acaba sendo filtrado, né? Acaba sendo retido pelo filtro natural do terreno. Então, nessas águas você não tem fotossíntese e não tem matéria orgânica. Sem fotossíntese você não tem produtor, sem matéria orgânica você não vai ter consumidor. Então, você praticamente está livre de organismos nessas águas. Tá? Por isso a gente retirou do estudo da gente, da hidrobiologia, a avaliação dessas águas de poços. Mas é interessante porque a gente sabe que essas águas são de boa qualidade. E aí a gente precisa, então, definir quais são os lençóis, né? E como é que a gente pode fazer uma pré-definição de qual deles utilizar. Bora fazer essa primeira leitura aqui, tá? Então, poços artesianos. Olha lá, poços artesianos. Grande profundidade, cujo nível d'água se eleva acima do nível d'água natural do lençol freático. Importantes fontes de água para abastecimento. Não serão aqui estudados, dado a quase completa ausência de micro-organismos. Perfeito. Foi o que eu falei anteriormente, antes de ler esse tópico aqui. Vamos ver o seguinte. Essa ausência quase que completa de micro-organismos decorre da pobreza de substâncias orgânicas. Por que não tem substâncias orgânicas? Porque ela vai ser produzida na superfície e para ela chegar num lençol, ela tem que percolar todo um leito filtrante, tá?
que é da característica natural do terreno. Tá? Então, esse material vai sendo retido nesses poros do filtro natural. Tá? Então, voltar. Essa ausência decorre da pobreza de substâncias orgânicas, o que constitui um obstáculo ao desenvolvimento de organismos heterotróficos, bem como da ausência de luz, sem a qual não podem se desenvolver algas e outros seres fotossintetizantes. Então, vamos lá. Quais são os dois parâmetros aqui que a gente pode destacar como os causadores dessa quase completa ausência de micro-organismo nas águas dos lençóis? É a pobreza de substâncias orgânicas e a ausência de luz para a realização de fotossíntese. Sem luz, não tem fotossíntese, não tem o produtor. Não tem o produtor, você não pode desenvolver uma cadeia trófica. Ela poderia se desenvolver a partir do momento que chegasse a matéria orgânica. Mas como essas águas são profundas, geralmente essa matéria orgânica é filtrada naturalmente pelo terreno. Tá? Então, ela não chega no corpo hídrico subterrâneo. Então, não tem. Tá? E existe uma pequena possibilidade de formação de cadeias tróficas, que é pela presença de bactérias quimiosintetizantes. Então, você aqui tem geração de matéria orgânica por quimiossíntese. Geralmente, as bactérias que oxidam ferro e manganês. Ora, a gente sabe que as águas subterrâneas na região da gente, aqui na Amazônia, são ricas de ferro e manganês. Tá? As águas subterrâneas não, eu diria que o terreno, a formação geológica da gente é rica de ferro e manganês. Por isso o Brasil, por isso o Pará exporta tanto ferro e manganês, né? Então, é possível que haja bactérias quimiosintetizantes que oxidem esse ferro e manganês e deem origem a umas pequenas cadeias tróficas aí, mas, como é que se diz? É uma exceção da regra, né? A regra está ditada basicamente em cima desses dois tópicos que a gente observou aqui. Vocês estão fazendo, além da minha disciplina, uma que é, sei lá, salvo engano, com o professor Giovanni, eu não sei se depois que ele assumiu a coordenação do nosso programa de pós-graduação, se ele continua com essa disciplina, mas, salvo engano, hidrologia e climatologia. Muita gente às vezes se engana, coloca o nome da minha disciplina, hidrologia e hidrobiologia. Não é. Aí já começa com um ponto a menos na avaliação de vocês, né? Então, assim, eu quero chamar essa disciplina de hidrologia e climatologia, porque lá certamente vocês fazem a definição desses corpos hídricos em subterrâneos. E assim, é muito comum o leigo no assunto achar que ele está com uma água de qualidade, que ele está num lençol artesiano, porque ele escavou a grande profundidade. Ora, logicamente que escavar a grande profundidade vai lhe dar uma situação de melhor lençol. Tá? Porque quanto mais distante da superfície natural do terreno, mais filtração das águas naturais vai ocorrer, né? Das águas que vêm da superfície para dentro do subterrâneo. Mas isso também não é garantia de que essas águas sejam de boa qualidade.
e nem que você esteja num lençol artesiano. Nesse esqueminha que está feito aí, tem algumas situações que eu quero que vocês observem. Tá? Primeiro, o nível do terreno, tá? Essa linha preta, mais escura, aonde está caminhando o cursor, seria a linha do terreno natural. Tá? Eu já tinha chamado a atenção para vocês que na hidrologia a gente ia definir alguns pontos notáveis dessa topografia do terreno. Esses pontos notáveis seriam os mais altos, que a gente vai chamar de divisor de água, e os mais baixos, que a gente chama de talveg, ou fundo de vale. Nesses talvegs e fundos de vale, olha o que é que acontece. A gente acumula água. Então, aqui você tem um rio, você tem um lago, perfeito? Bem, deixa eu ver o que mais que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha lá, o nível d'água, da água superficial e o nível d'água no lençol já subterrâneo. Aqui é o nível d'água que está sendo demarcado, mas do lençol freático da água subterrânea. Ele está fazendo esse caminhamento aqui. Aqui ele se confunde, está vendo, com o da água superficial. Quer dizer, existe um contato dessa água superficial com a água subterrânea, caso o lençol seja freático. É possível que haja. Tá? Então, lá vai. Aqui a água, o nível do terreno está aqui, o nível do lençol subiu, continuou descendo. Olha onde está o nível da água do lençol freático aqui nesse momento. E ele segue aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês a alimentação desse lençol freático se dá ao longo de todo esse terreno aqui, ó. Aqui, tá vendo? Essa água, ela tá percolando a superfície e tá criando o lençol. Tá? E esse nível de lençol, ele sobe e desce quanto maior a precipitação. Tá? Por exemplo, tem poço na universidade, uma escavação ali na universidade. No período agora de chuveirão, né, que você não tem muita chuva, você tem mais escassez de chuva, o nível do lençol, ele cai, tá? Mas no período de mais precipitação, no período de janeiro, fevereiro, março, que chove muito, esse lençol, ele se desloca. Né? Ele vem mais para a superfície. Você cava meio metro e já encontra água. Tá? Bem, agora bora, essas são as situações assim, preliminares. Vamos definir os dois lençóis. A gente sabe que a gente tem dois lençóis de água subterrânea, né? Um que a gente chama de lençol freático e o outro que a gente chama de lençol artesiano, que aqui a gente está dizendo que é um aquífero confinado. Tá? Olha lá o que acontece quando você fura um poço e ele encontra um lençol freático. Tá? Este aqui está nesse primeiro lençol, que a gente chama de lençol freático. Escavou o poço. Bem, aqui você teria já uma barreira,
né, que aqui está sendo chamado de aquaclude. É um confinamento de rochas e tal, tá? Que fechou bem aqui o lençol freático. Quando você perfura, o nível do lençol está bem aqui. Ok? Quando você fura essa água que está nesse azul mais escuro, ela não se deslocou. Esse é o, hidraulicamente, é o indicativo de que você está num lençol freático. Ela se desloca aqui, mais para cima, no segundo nível d'água, quando você tem muita precipitação, tem muita chuva, que essas águas se confundem e sobem. Mas no momento do escavamento, no momento da escavação do poço, encontrou a água nesse ponto, ela fica lá. Hidraulicamente, esse é o indicativo de que você está num lençol freático. Quando você fura e ele não tem deslocamento do nível d'água. Tá? Isso quer dizer que essas águas estão sob pressão atmosférica. Sob pressão, águas sob pressão atmosférica, hidraulicamente, é conduto livre. Correto? Então, fique claro, as águas dos lençóis freáticos são condutos livres. Essas águas estão submetidas a pressão igual à pressão atmosférica. Essas águas estão sujeitas ao contato com águas precipitadas ou com águas de outros pontos de possível contaminação. O que acontece quando você fura um poço artesiano? Olha o poço artesiano. O ponto de recarga desse lençol, desse aquífero confinado, está numa falha geológica, num ponto alto, de forma que a precipitação que chega nesse ponto vence essa barreira, essa falha geológica, e essa água penetra no lençol subterrâneo. Tá? Então, ó, bem aqui você tem um terreno impermeável, e aqui embaixo você tem outro terreno impermeável. A água flui sobre essas duas camadas impermeáveis, do aquaclude e da rocha natural. De tal forma que você cria uma linha piezométrica que está aqui pontilhada. Ó. É uma linha de pressão que vai além do nível natural do terreno. É uma linha imaginária, tá? O que acontece se você fura um poço artesiano nessa situação aqui? Ao lado desse freático, a gente cavou um poço artesiano. Esse outro parou aqui porque tinha uma camada impermeável. Esse aqui continuou perfurando e pegou aqui o lençol freático. O nível natural de água estava bem aqui, confinado entre essas duas camadas. Quando furou, essa água se deslocou e veio aqui pertinho da superfície. O que isso demonstra hidraulicamente? Que você alcançou um conduto forçado. Hidraulicamente, a diferença de conduto livre e conduto forçado. Conduto livre são aqueles em que a água está submetida à pressão atmosférica. Conduto forçado são aqueles em que a água dentro do canal ou da tubulação está submetida a pressão maior que a pressão atmosférica. De tal forma que você, quando faz um furo, essa pressão se manifesta. Então, essa água se desloca do ponto da superfície do conduto até
vencer e chegar na linha piezométrica estabelecida por ele. Você viu que aqui ele não jorrou, tá vendo? Essa água não jorra, ela fica bem perto da superfície, mas não jorrou. Quer dizer, não é certo você dizer que o poço só é artesiano se a água jorrar. Ok? Ele pode ser artesiano, porque deslocou o nível d'água, ele está submetido à pressão maior que a atmosférica, deslocou o nível d'água do ponto original e veio aqui quase para a superfície. Mas esse outro poço, olha lá, você escavou, venceu a primeira barreira, chegou na segunda. Isso aqui é rocha nua. Você não pode até vencer, mas não. Essa aqui não. Essa aqui é um material geológico mais frágil, impermeável, mas que você consegue fraturar, consegue vencer, tá? Então, essa água aqui, nessa segunda situação, está nesse nível. Quando você furou, o nível da água, porque ele está sob pressão, ele subiu, passou da superfície natural do terreno, e isso que ele tem aqui fora, entre a superfície do terreno e o pontilhado, é o que vai jorrar. Tá? Então, nesse segundo caso, você tem um poço artesiano jorrante. Nesse primeiro caso, nesse outro caso, você tem um poço artesiano não jorrante. E o terceiro, o que foi o primeiro que a gente explicou, é um lençol, é um poço freático. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Então, para ficar claro, hidraulicamente, como você define a água como você define, não. Como você identifica uma água de lençol, se artesiano ou freático. No freático, as águas estão submetidas a pressão igual à pressão atmosférica. Então, essas águas não se deslocam do nível original quando perfurados. As águas de lençol artesiano estão confinadas entre duas camadas impermeáveis e estão submetidos a pressão maior que a pressão atmosférica. Na prática, isso quer dizer que perfurado, essa água se desloca do nível 1, que era o nível original, para o nível 2, ditado pela pressão da água. Tá? Então, houve deslocamento do nível d'água, poço artesiano. Não houve deslocamento do nível d'água, lençol freático. Tá? Pressão no lençol freático igual à atmosférica. Pressão no lençol artesiano maior que a pressão atmosférica. Para a gente enxergar aqui, sistemas de abastecimento de água. A água que corre na rede está submetida à pressão. Ela tem que chegar em casa, subir e alimentar um chuveiro lá no quarto do segundo pavimento. Isso é a pressão da água. Você, quando abre o registro desse chuveiro, você está liberando essa pressão. E essa pressão que está na rede vai se manifestar ali. Tá? Então, as tubulações de água de abastecimento é conduto forçado. A tubulação de esgoto na sua residência é conduto livre. Já imaginou você ter um furo, um vazamento num conduto e essa água, esse esgoto jorrar que nem a água de um chuveiro? Né? Desculpando a coisa, você ia espalhar merda em toda
Tá? Então, esgoto, conduto livre. Rede de água, conduto forçado. Similar, lençol freático, conduto livre. Lençol artesiano, conduto forçado. Você fura o conduto livre, não tem deslocamento do nível d'água. Você fura o conduto forçado, tem deslocamento do nível d'água. Dê um ok aí para mim, alguém. Ok, professor, entendi. Ok, professor. Ok, professor. Beleza. Talvez vocês já tenham visto isso em hidrologia. Espero que sim, espero que tenham visto até melhor do que eu coloquei aqui. Mas é preciso que vocês consigam identificar essa situação. Tá? A gente não vai estudar poços aqui, porque não faz sentido do ponto de vista da hidrobiologia. Mas é um manancial que vocês vão poder e vão utilizar com frequência para fins de abastecimento público. Tá? Por isso vocês devem ter uma disciplina, eu acho que até com o professor lá do NUMA, um grande amigo, o professor Ronaldo Mendes, que é aproveitamento de águas subterrâneas. Aproveitamento do ponto de vista do abastecimento. Tá? É bem legal, é interessante. Era da nossa grade, eu não me lembro agora se está na nossa grade. Mas se não tiver, vocês têm a oportunidade de, ou tem a minha recomendação de cursar essa disciplina como atividade complementar aí, como uma optativa, tá? Tá claro essa situação? Tá claro, professor. Então, vamos aqui, saímos dos poços, vamos para os rios. Peraí. Eu vou ficar aqui só até essa classificação. A gente vai estudar rio, vai estudar lago. Por quê? Porque são águas doces, são águas superficiais, tá? E que tem uma biota bastante desenvolvida, às vezes inconveniente, às vezes trabalha a favor, tá? Por exemplo, você até hoje, quem costuma viajar, ou viajar não, é uma avenida, né? Ali pela João Paulo II, nessa extensão dela, dali do Marco em direção à BR, vê que ela passa em duas pontes, são duas pontes metálicas, e essas duas pontes metálicas estão sobre um bracinho dos lagos Bolônia e Água Preta. Tá? Se nessa sua viagem, você saindo de Belém em direção à BR, olhar para o lado direito, durante aquele espaço da ponte, para a sua direita, você vai ver uma vegetação característica de alagado. Aquilo ali, tempos atrás, era um espelho d'água como é um espelho de um lago normal. Tá? Só que esse espelho d'água foi substituído por uma vegetação característica de eutrofização. Essas águas estão bastante eutrofizadas porque você tem aquela contribuição de água de chuva, de drenagem e de esgotos dali daquele bairro da Guanabara e Águas Lindas, tá? Você saindo de Belém pela BR-316, a BR-316 é um ponto alto, é um divisor de água. Tá? Então, ela define uma bacia hidrográfica
que todas as águas drenadas saindo de Belém, tá? Em direção ao interior, para a direita todinho, essa bacia hidrográfica acaba levando para os lagos, Bolônia e Água Preta. Então, de forma natural, essas águas chegam nos lagos. À medida que você aumenta a densidade urbana naquela área, você aumenta o runoff, né? Você aumenta, você dificulta a infiltração dessas águas e permite que elas cheguem com mais intensidade nos lagos. E nesse momento dessas precipitações, ela vai lavando toda essa área aí dessa bacia e esses detritos acabam indo para os lagos. Tá? E aquilo que era um espelho d'água, né, acaba se transformando naquilo que está hoje, com aquela vegetação de macrófitas característica de uma água eutrofizada. Ora, seria bastante interessante que a gente fizesse uma operação de manutenção daquilo, removesse e tal, tá? Ou evitasse que essas águas drenadas chegassem nos lagos. Mas, por outro lado, aquelas macrófitas, elas vão removendo impurezas também. Então, em certo ponto, é possível, não estou dizendo que é isso, mas é possível que seja uma estratégia da própria COSAMPA permitir aquela vegetação, para que aquela vegetação faça a remoção de nutrientes e de matéria orgânica dessa água, e a que passa mais em direção ao ponto de captação, já vá mais livre desses inconvenientes. Estou dizendo, é possível, porque eu nunca vi um trabalho da COSAMPA nesse sentido. Tá? Mas, estrategicamente, seria uma boa ação, desde que você controlasse. Porque se você deixa, como eu disse, por sucessão ecológica, aquele ambiente todo vai se deformando. O que era um lago vai perdendo lâmina d'água, vai crescendo macrófita, e vai assoreando, e você vai perdendo paulatinamente esse espaço do lago, tá? Por que eu falei tudo isso? Vamos estudar primeiro o rio. O rio é um ambiente caracterizado por velocidade diferente de zero. Beleza, água corrente. Tá? Não chegam, em condições naturais, a possuir concentrações de nutrientes elevadas, como os lagos, que podem concentrá-los. Ok, já entendido essa situação, a gente, de certa forma, já se reportou a essa observação que a gente está fazendo aqui. Águas dormentes concentram nutrientes. Águas correntes diluem nutrientes. Águas dormentes, lagos, concentra sedimentos. Águas correntes, rios, transportam sedimentos. Está dando para fazer uma diferença entre um e outro. As características desses rios são variáveis e são função do meio. Quer dizer, as características das águas nos rios vão reportar, tá, as condições do meio por onde essa água vai percolar, por onde essa água vai passar. Água solvente universal, esse mote aí vocês não podem esquecer nunca. Tá? Água solvente universal, por onde ela passa, ela dissolve substâncias e incorpora na sua massa líquida. Tá? Então, o meio vai ser fator preponderante para definir as características dos corpos hídricos. Tá?
principalmente aí no caso de água superficial, de água de rio. Tá bom, gente. Eu ia entrar nessa classificação aqui, mas a gente já tem material suficiente, então, para... Ok. Foi chato, doeu hoje, foi... Eu acho que eu falei muito, eu acho que tinha uma porção de conceito, de observações assim, que eu acho interessante, aquela para você identificar lençol freático, lençol artesiano, é bem importante, e nunca se reportar a um lençol ou a outro pela profundidade, tá? É lógico que o lençol artesiano está mais profundo que o freático, isso... Mas nunca assim, pô, eu fiz um poço artesiano em casa, mandei cavar 20 metros, 50 metros. Hoje você é grande, porra, que tu tá me dizendo. Não é isso. Não é porque você cavou 100 metros que você encontrou um lençol artesiano. É possível que sim, mas é possível que não. Aí você pergunta logo, houve deslocamento do nível d'água? Já não sei, podia ter sido visto. É exatamente isso que vai te dizer se o lençol é freático ou artesiano.